Fala pessoal, quem fala é o Davi. Hoje eu vou trazer pra vocês um react sobre ReZero, que pediram pra gente no Discord. Então se você quiser também pedir coisas pra gente reagir, vai no nosso Discord, aqui na descrição tá o Discord. Você pode entrar no nosso servidor e lá tem as abas que você pode estar pedindo pra gente ou músicas ou vídeos, que no caso de hoje é um vídeo sobre ReZero. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Vai lá, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. E pra quem quiser ajudar o canal, fortalecer a gente, seja membro do canal, que isso ajuda demais, beleza? Você recebe reacts antecipados e conteúdos exclusivos, além do seu nome ser citado no final de cada vídeo. Então, ajuda a gente aí, porque fortalece demais o nosso trabalho, beleza? E aos membros, tamo junto de coração e bora pra esse react. Qual Subaru é o mais forte? Eu, sinceramente, nem sabia que tinha mais de um Subaru. Mas provavelmente sim, né? Porque esse anime ele se baseia muito em rotas, né? Então provavelmente deve ter mais rotas por aí. Eu quero entender mais ou menos como funciona. Porque no anime, o que eu estou assistindo, né? Eu já estou na terceira temporada do anime. Pra mim, só tem um Subaru. A não ser que às vezes que ele volta, né? Seja outro Subaru. Mas até então, eu só conheço um. Mas eu quero entender sobre esse vídeo. O que vai falar? É do canal do Barusu, então já vão lá, né? Dá uma moral pro Barusu, entra no canal dele, vai estar aqui na descrição. Você pode estar lá e ajudando ele. Também não deixa de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente aí, tá bom? Deixa o like, comenta, curte, hype o vídeo e compartilha com geral, porque isso ajuda demais a gente, tá bom? Então bora pra esse react pra ver o que esse vídeo vai falar pra gente, né? Quero entender. Eu estou sentindo uma treta! Você, querido fã de briga de galo, vai presenciar hoje a maior rinha de galo de todos os tempos. Ou melhor, rinha de gado. Pra quem não entendeu o título, eu decidi colocar todas as versões do Subaru de cada universo alternativo pra lutar num Battle Royale. Uns vão me chamar de louco, vão me chamar de estranho, mas eu vejo como entretenimento. Todo mundo tá cansado de ver rinha de galo, né? Vamos ver uma rinha de gado, bem melhor. Eu acho que não preciso explicar que gado a gente tá falando. Bom, contextualizando, o que são essas versões alternativas? Basicamente são todas as histórias paralelas que o autor escreveu pra gente. E cada uma dessas histórias paralelas são chamadas de If Stories, que mostra pra gente o que o Subaru teria feito caso ele tomasse outras escolhas. Claro que cada uma dessas escolhas é seguida de um pecado capital que ele cometeu. Então, por exemplo, Rota da Preguiça. O pecado que ele cometeu na rota foi a preguiça. Então, por aí vai. Sendo elas a Ayamatsu, Oboreiro, Kazanero, Tsugihago, a da preguiça e a principal. A principal eu vou chamar de inveja aqui, tá? Porque o autor também confirmou pra gente. Inclusive, pra quem tinha dúvida aí por que não existe if da inveja, é porque o if da inveja é a própria rota principal que a gente vê no anime. Então por isso que o Tapei nunca lançou essa rota. Então ele e a rota da luxúria tá fora dessa. dessa análise, tá? Porque ela é uma bosta. Eu acho que todo mundo vai entender se eu tirar ela, né? Puta rota lixo, velho. Meu Deus do céu. E é óbvio que esse vídeo contém spoilers de cada uma das rotas alternativas. Então se você ainda não viu, eu vou deixar a playlist aí em cima. Essa ideia eu tive com um amigo meu no Discord há um tempo atrás, e eu achei legal a gente analisar pra ver qual versão dele venceria num Battle Royale. No caso, a gente pensou realmente numa luta até a morte de cada um deles. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Rinha de Subaru, ou como eu gosto de chamar, o Rinha If. Assim como eu disse na postagem, essa luta vai ter algumas regras. Primeiro, cada um deles só pode ter um ajudante na luta, de acordo com a história. Por exemplo, o Subaru do Orgulho pode ter a Elsa ou a Meili como aliado e por aí vai. Segundo, o retorno através da morte está desativado, então esquece se matar pra voltar com informação privilegiada. E tem outra, né? A luta é assim infinita e o vídeo também, imagina. Imagina quantas milhões de possibilidades que pode ter. Terceiro, eu também considerei tanto a força dos ajudantes quanto a força do Subaru no seu ápice. Então, por exemplo, se a Zarestia, caso ela ajudasse o Subaru, ela estaria com aquela esfera de poder dela que nem tá na história. Isso vale pros outros personagens também, todos estão no seu máximo de poder de acordo com a rota. E pra não privilegiar ninguém, a luta vai ser em Gusteco, nas terras inabitadas. Pra quem não lembra onde é isso, é lá em cima, lá onde não tem absolutamente nada. Eu digo isso porque tem versões do Subaru que poderiam usar o local a seu favor, porque alguns deles teoricamente conhecem outros reinos. Então tipo, eu joguei todo mundo lá porque ninguém conhece aquele lugar. Então beleza, vamos supor também que eles tiveram muita sorte de pegar o verão mais quente em Gusteco, chegando a incríveis 18 graus de temperatura. E é possível, tá? Isso já aconteceu na Antártida, então é possível lá também fazer 18 graus. Dito isso, bora lá ver qual é a melhor versão de galo de briga. Mas antes da gente partir pra luta, vamos ver a força e a fraqueza de cada um deles.
Começando pelo Subaru da história principal. Eu vou considerar aqui o do arco 6 porque foi o último arco que a gente viu completo até agora. Ele tem um bom atlético, tem um chicote e tem uma noção básica de combate. Apesar de ele não ter mais aquele portão de mana funcionando, ele ainda consegue usar magia com a Beatriz. E aproveitando que a gente tá falando dela, vamos considerar a mana dela e a mana do Subaru como se estivesse no máximo do máximo. Assim ela consegue usar todas as magias ofensivas de escuridão e também consegue usar aquela magia de água cheatada que ela tem. Fora aquele MM, MT e por aí vai. O Subaru dessa versão tem um bom kit de defesa com a Beatriz, então acho que ele se daria bem numa luta mano a mano. Passando agora pro Subaru do Orgulho. Ele não tem um atlético tão bom quanto o Subaru da rota principal porque ele não ficou meses treinando. Fora que ele também não tem um chicote. Ele até tem uma boa noção de combate porque ele enfrentou os bandidos várias vezes e a Elsa também. E mesmo ele tendo derrotado na teoria todos os bispos, ele não consegue usar as autoridades. Pelo menos na história ele não consegue demonstrar usar. Parece que pra ele conseguir ativar esse poder ele tem que ter um evento em que ele precise muito usar, como aconteceu com a mão invisível no anime. Sendo assim, ele não tem nenhuma autoridade ativada e também não tem retorno através da morte, assim como o anterior. O ajudante dele seria ou a Elsa ou a Melee, já que as duas ajudam ele na história. A Melee é interessante por causa dos majus que ela controla, mas eu acho que nesse... Caraca, que interessante, mano. Nessa rota, a Elsa e a Melee estão do lado dele. Caraca, mano, eu não sabia disso não, mas tipo, eu tô tentando pensar aqui em que momento o Subaru estaria ligado a elas, o quesito de elas estarem com ele. Porque desde o, pelo menos no anime principal que eu tô assistindo, né, ela nunca deu abertura, ou pelo menos eu não percebi, dos dois trabalharem juntos, ou ficarem juntos em algum momento. Não teve essa abertura, porque toda vez que ela apareceu, era só pra matar ele, ou matar alguém que ela foi contratada pra fazer. E ele tava no caminho, apenas isso. Então, caraca, é meio estranho pensar no fato de ter ela do lado dele, né? Duas ajudam ele na história. A Melee é interessante por causa dos majus que ela controla, mas eu acho que nesse frio não seja muito bom pra eles. Não que necessariamente eles vão morrer de frio, mas o terreno também não ajuda. Fora que a Melee sem os majus ela é muito fraca. Por isso a Elsa vai ser melhor ajudante nesse quesito. E eu acho que não preciso nem comentar o que ela pode fazer, né? Assassina profissional, tem pseudo-imortalidade e tem uma sede insaciável por tripas. Imagina ela vendo vários Subarus pra abrir a barriga, né? Que festa. O Subaru da Ira, fisicamente falando, é o pior. A saúde tanto física quanto mental não são boas. Na história ele parece desnutrido, pálido e sem vontade de viver. Sem contar também que ele não tem autoridade, já que ele mudou o curso logo no arco da mansão. Mas mesmo assim, o que compensa a fraqueza dele é a força dos ajudantes. Tanto o Cécilos quanto o Alibel são monstros. Um deles é General Divino e é conhecido e temido por sua extrema velocidade e arte de espada, e o outro é conhecido como um shinobi letal, um assassino fora de série. Os dois são extremamente poderosos, mas eu acho que o Cécilos nesse caso ele é superior por causa do terreno. O Alibel ele tem mais vantagem em locais fechados, como casas, cidades e por aí vai. E pra terreno aberto assim, Caraca, o Cécilos mano, não tem hora. muito problema, então eu acho que o melhor ajudante pra ele nesse caso seria o Cécilos. E pra quem assistiu o If da Ira, o Cécilos consegue atacar com a katana na velocidade da luz. Então eu acho que essa versão do Subaru tá muito bem preparada. Ganância. Ah, esse Subaru vai ser engraçado. Pra quem lembra, na história ele é um perfeccionista. Mas não aqueles normais, ele é ao extremo. Sei lá, bateu o dedinho na quina, o cara se mata, entendeu? Acontece muito isso. E isso é um problema Caraca. muito grande, porque qualquer coisinha ele se matava. É sério. Mas fiquem tranquilos que eu não vou considerar nessa luta que ele vai se matar, tá bom? Ele pelo menos vai ficar vivo lá. Bom, em questão de força, ele até tem a mão invisível, mas ele nunca conseguiu chegar a usar. E o ajudante dele é a Echidna com corpo físico. Eu coloquei ela porque ela é a pessoa que mais ajuda o Subaru na história, afinal, a rota é também sobre ela. E eu também não consigo ver outro ajudante a não ser... Então provavelmente nessa rota aí da ganância aconteceria quando o Subaru ele conversa com a bruxa da ganância, né? E ela oferece um acordo pra ele. E no anime ele recusa, né? Ele não aceita esse acordo com ela. E talvez nessa rota da ganância ele aceitou. Ela se tornou tipo uma aliada dele. E até mais que isso, talvez. Tipo, guiando ele e tal pelas ações que ele tava fazendo também. Porque tipo assim, ela fala, ó, se você aceitar meu acordo, todos os seus sonhos vão se realizar. O que você quer vai acontecer. Só que óbvio, mano, eu acho que alguma coisa tinha aí. Se ele aceitasse o acordo, não só o sonho dele se realizar, mas alguma coisa ia acontecer. Ela ia ganhar com alguma coisa nisso daí, sabe? Então, não sei. Não sei se foi nesse momento que ele vira a rota da ganância, se ele aceitasse o acordo com ela. Olha, afinal, a rota é também sobre ela. E eu também não consigo ver outro ajudante a não ser a Echidna. Alguns podem falar que a Elsa também poderia ajudar, mas eu queria colocar a Echidna, é bem melhor. Mas eu não achei justo deixar ela presa no castelo dos sonhos. Então, pra felicidade de uns e a infelicidade de outros, a Echidna tá pisando no mundo terreno de novo. O problema aqui é que a gente sabe muito pouco sobre ela. A informação que a gente tem é que ela é mestre em 6 elementos e só. A gente não tem mais nada dela. A gente não sabe o que a autoridade dela faz, a gente não sabe que tipo de magia
magia ela consegue fazer com 6 elementos. Então eu vou ter que me esticar um pouquinho nessa análise pra ver como que ela ia se sair. Bom, mas mesmo assim o Subaru tá com uma pessoa muito inteligente. Ela sabe analisar a situação e detectar fraqueza nos inimigos. E isso até que é uma vantagem bem considerável. Partindo agora pro Subaru Pai, nossa, como eu adoro essa rota, velho. Tem muita gente que acha que o Subaru da Preguiça é a versão mais fraca dele mesmo, mas vocês se esqueceram que ele tem o Alibel e a Zareste. Ambos são roubadíssimos, velho. Claro que se for comparar só o Subaru sozinho, ele realmente é fraco, ele não chegou a treinar que nem o outro. É claro que também essa versão do Subaru não tem nenhuma autoridade, afinal, ele não matou Betelgeuse e não matou o Regulus, então sem autoridade pra ele. Ele também não tem chicote, ou seja, ele também não tem uma arma. Mas já que ele não tem nada, vamos ver os ajudantes, né? Eu fiquei muito em dúvida entre escolher o Alibel ou a Zareste, mas se eu tivesse que escolher mesmo, seria o Alibel. A Zareste com a esfera tem muito poder destrutivo, mas ela não sabe lutar, ela não tem noção de combate. E o Alibel tem um kit bem mais completo do que ela. Ele tem as sombras, as adagas amaldiçoadas, ele tem as maldições dele, então é bem melhor que a Zareste. Sem contar também que eu acho que em força física ele é bem mais forte do que ela. Chegando na última versão, o Subaru da Gula. Cara, esse if é muito foda. Nele a gente vê a trajetória do Subaru sem memórias, indo atrás daqueles que conheciam ele. Como essa versão é a mais próxima da versão principal, o corpo dele também tá bem mais atlético e mais ágil do que os outros. Ele também tem a mão invisível e a Corleones, mas eu não vou considerar porque ele não lembra como usa. Isso ia depender se a Emilia e o Garfield falarem pra ele na mente dele, tipo, ah, você tem a mão invisível e tal, mas esse tempo ele não tem, então ele não vai saber como usar. O problema real aqui é que o que mais favorece esse Subaru é justamente ele ter um reino inteiro na cabeça dele. Você ter basicamente a memória de todas as pessoas que te conhecem depois de você ficar famoso como herói é bem considerável. E além disso, essa versão do Subaru tem a Shaula como ajudante. A Shaula era a vigia da Torre das Pleiades e é extremamente fiel ao Subaru. Fora isso, ela também é muito forte. Se bobear até no mesmo nível dos Céciles do Alibel em poder de fogo. Quem leu a novel no início do Arco 6 sabe que aquele Hell Snipe não é brincadeira não, mano. E além desses raios de luz que ela atira com muita velocidade, ela também tem uma força física tão grande que na novel diz que ela tem um impacto tão forte quanto uma carruagem em alta velocidade. O Subaru da Gula tá muito bem preparado, velho. Bom, agora que a gente já viu tudo, bora pro ringue. É claro que essa luta pode tomar infinitos desfechos, porque afinal não tem como saber como que a luta iria começar, mas o que eu imaginei pra essa luta é o que vocês vão ver agora. Considerando todos eles, um olhando pro outro de uma distância considerável, eu imagino que quem começaria essa luta seria a Elsa, do If do Orgulho. Nisso, ela iria atacar o Subaru da Preguiça porque ele parece o Subaru mais frágil fisicamente. Sem contar, claro, o Subaru da Ira porque o Cécius estava lá, então ela não ia atacar ele. Como o Alibel tá perto dele, ele sai da sombra do Subaru e defende o Subaru, começando uma luta contra a Elsa. Enquanto eles lutam, o Subaru do Orgulho aproveita que o Subaru da Preguiça tava lá sozinho e o Alibel tava distraído, e avança pra cima dele pra enforcar ele. Afinal, o Subaru do Orgulho não aceitava que tinha uma versão dele que não venerava a Emilia, e sim venerava a Ren. O Alibel podia até ter usado os clones pra proteger o Subaru, mas ele nem se ligou. E a Elsa tava dando um trabalho considerável pra ele, porque a maldição dela era a pseudo-imortalidade. Então sempre quando ele matava ela, ela voltava. Até que chegou um momento que o Alibel cortou todos os membros da Elsa, que nem picadinho. Só que foi tarde demais. O Subaru do Orgulho tinha matado o Subaru da Preguiça, enforcado. Caraca. Depois do Alibel ter matado a Elsa, ele vê o corpo do seu amigo no chão e vê o Subaru do Orgulho olhando pra ele. Num flash de luz, o Subaru do Orgulho perde a sua cabeça. O ódio que o Alibel tinha não tinha como ser descrito. Ele chega perto do seu antigo amigo morto no chão e sente muito. E enquanto rolava essa treta, o Subaru da Gula vê o Subaru da Ira com os Cécilos. O Subaru da Gula tinha uma noção que o Cécilos era perigoso porque o Rosval dentro da mente dele contou pra ele. Pra garantir a sobrevivência dele e ganhar a luta, ele já manda a Shaula atacar com força total. E como o Subaru da Ira percebe que o Subaru da Gula já estava iniciando um ataque, ele manda os Cécilos partir pra cima também. E a luta não tinha como ser vista. Era o ataque na velocidade da luz da Shaula contra os Cécilos que também estava desviando na velocidade da luz. O desfecho dessa luta seria revelado com base no vigor e persistência de cada um deles. E logo ali perto tava rolando outra treta, pra variar, né? O Subaru da Ganância encontra essa outra versão, o Subaru da Inveja. Só que nisso, eles não só se veem como o que seria sua versão de cada um que tomou uma escolha diferente naquele momento, e esse momento que eu digo é a escolha do contrato, mas também eles se veem como teriam ficado caso cada um deles escolhesse com quem fazer o contrato. Porque, pra quem lembra, uma das frustrações do Subaru da Ganância era que a Beatrice não tava progredindo. Ela não tava feliz lá. E ele olha pra Beatrice com o Subaru da Inveja e vê que ela tá muito bem. Então meio que bate um arrependimento nele. Parecia que era algo que nem ele usando o retorno através da morte ele conseguiu resolver. A Beatrice vê a Equidna e debocha, afinal era um destino horrível que ela deixou pra ela. E a Equidna não demonstra nenhum arrependimento. E nisso o Subaru da Inveja fica muito puto.
Ele sai correndo e avança no pescoço do Subaru da Ganância. Ele não aceitava que o Subaru da Ganância tivesse abandonado a Beatriz e deixado ela sofrer, mesmo depois de saber que aquele destino poderia marcar uma vida inteira dele. Caralho, e aqui já fica mano. desesperada, afinal o Subaru dela tá lá tomando uma surra do Subaru da Inveja, e nisso ela prepara uma magia de fogo pra atacar nele. Na hora que o Subaru da Inveja ia ser acertado, a Beatriz entra na frente e defende com um IMM, anulando o ataque dela. E nisso a Beatriz inicia uma luta forçada contra a Equidna. Ela não queria lutar contra sua mãe, mas ela estava sendo forçada a isso. O Subaru da Ganância era extremamente importante pra Equidna, então ela não ia dar mole pra Beatriz, ia ser pra matar. O Subaru da Ganância ficou todo estourado na calçada enquanto a Equidna joga várias magias na Beatriz e no Subaru, enquanto lógico a Beatriz se defende. Enquanto a Beatriz e a Equidna estavam tretando, de longe o Olibel consegue ver eles. E sim, é o Olibel da preguiça, tá? Que perdeu o Subaru dele. E quando o Olibel viu o Subaru lutando daquele jeito pra proteger a Beatriz e tudo mais, ele sentiu uma simpatia muito grande por ele. A índole que aquele Subaru da Inveja tinha era muito parecida com a índole que o Subaru da Preguiça tinha. E como ele sentiu que devia ajudar, ele correu pra dar aquela mãozinha pra eles. A Beatriz naquela situação estava numa considerável desvantagem, porque a Equidna era muito mais hábil do que ela. Mas o que fez a balança entre as duas forças mudar foi o Olibel. Ele chegou correndo e deu uma voadora na Equidna, jogando ela pra trás. Caraca. E a Equidna fica em choque, afinal o Olibel era um cara forte demais pros padrões normais. A Beatriz vê que a mãe dela estava derrotada e desiste de atacar ela. O problema foi que a Equidna sabia que eles iam levar o Subaru da Ganância com eles. Logo que eles viram as costas, a Equidna pega e joga uma magia de fogo no Subaru da Inveja. E antes da magia acertar, a Beatriz defende ele e o Olibel corta a garganta da Equidna, Nossa, acabando velho. com a vida dela. Assim que o Subaru da Ganância louco. acorda depois de ter desmaiado, o Subaru da Inveja pega ele e fala que não vai matar ele, mas que também não perdoa ele porque ele foi muito vacilão. Mas de qualquer forma, ele vai levar ele pra proteger ele das outras versões dele mesmo. Nossa, ficou muito confuso agora. Então acabou que meio fechando um time aí. O Subaru da Ganância, o Subaru da Inveja, a Beatriz e o Olibel. Meio que 3 pecados aí se ajudando. E de longe, tava rolando uma treta frenética há muito tempo. O Subaru da Ira tava lutando com o Subaru da Gula. Os seus ajudantes estavam numa luta tão foda que era difícil de escrever em palavras. O Cécilos estava bem ferido devido a desviar de raspão dos raios de luz da Shaula, e a Shaula estava ferida porque não era tão rápido assim para se proteger dos ataques do Cécilos. O Subaru da Gula estava ficando sem opções, o Cécilos era um monstro no campo de batalha. Na mente do Subaru da Gula, o Roswell fala que o Cécilos era bem orgulhoso e diz que é possível abrir uma brecha se for contra os ideais do Cécilos. Bom, o que o Roswell quis dizer é basicamente provocar o Cécilos até ele perder o controle. O Subaru da Gula grita que o Cécilos era uma piada. A arte de espada dele era tão patética que ele não conseguia nem matar alguém que nem mesmo tinha espada, porque realmente a Shaula não tem. E ainda ele completa, dizendo que o Reinhard contou pra ele que o Cécilos não dava nem pro cheiro numa luta. Vixe. O Cécilos perde a compostura e avança direto no Subaru da Gula, que tava dando risada dele. Aproveitando a brecha, a Shaula atira um ataque de luz na direção do Cécilos, que acaba nem percebendo na hora. Ele tava tão cego pra acabar com o Subaru da Gula que tirou a visão de quem realmente tava tentando matar ele. No momento em que o Cécilos ia atingir o Subaru, uma onda de energia vai contra ele. Num reflexo incrível, ele consegue desviar do dano fatal, mas isso acaba custando as 2 pernas dele. O Cécilos ainda tava Caraca, vivo, mano. só que ele tava todo estourado na calçada. Caído no chão, o Cécilos olha pro Subaru da Ira que acaba girando uma moeda pra ele. A moeda dá a cara, e ele não decide intervir pela vida do Cécilos. Como a Shaula faz tudo pelo mestre dela, ela obedece que o Cécilos seja executado. Com a derrota do Cécilos, o Subaru da Ira vê que não tinha como ganhar e tenta fugir. E isso acaba fazendo o Subaru da Gula rir mais ainda. No meio da crise de riso dele, ele manda a Shaula atacar logo o Subaru da Ira e acabar logo com a vida dele. E mesmo Caraca, o Subaru da o Ira Dagu correndo é desesperado, maluco, velho. ele é atingido pelas costas e morre. Depois de assistir de camarote a genialidade e a frieza do Subaru da Gula, o grupo do Subaru da Inveja estava muito preocupado. Será que realmente o Olibel e a Beatriz iam conseguir vencer aquele monstro que era a Shaula? Como não tinha como fugir, o grupo deles vai em direção ao Subaru da Gula. Vendo de longe eles chegando, o Subaru da Gula fica muito feliz. Além do Subaru da Ganância ser interessante pro Subaru da Gula, tinha alguém mais importante ainda pra ele. O Subaru da Inveja era o que o Subaru da Gula mais queria. Matar o Subaru original era perfeito pro Subaru da Gula. Além de se tornar verdadeiro como ele sempre quis, ele ia superar ele. E era isso que ele ia fazer.
matar todos ali e completar a sua missão. Sem nem pensar duas vezes, o Subaru da... Quem vocês acham que vai vencer? Comenta aqui antes da gente saber quem venceu aqui. Quem você acha que vai vencer? Cara, eu acho que ainda o Subaru da Inveja ganha. Mas tem uma grande chance do Dagula ganhar. Cara, o Dagula é malucão, mano. Ele não tem escrúpulos. Ele não tem... O cara tá nem aí, mano. Ele mata mesmo e dane-se. E o Dagula, cara, eu não sei se no anime chegou na parte em que essa rota poderia ser possível, mas eu também não entendo ainda em que momento que o Subaru iria pra rota da Gula. Da ganância eu já tenho uma ideia, da preguiça também, que inclusive é a minha rota preferida, tá? Porque eu por muito tempo fui muito a favor entre Ren e Subaru. Hoje eu já tô mais tranquilo, tipo, apesar que, mano, ele é muito gado da Emília, pelo amor de Deus. Tá, tipo assim, é o inverso, né? A Ren ama muito ele e ele não sente a mesma coisa por ela. E ele passa isso com a Emília, porque ele gosta muito da Emília, mas a Emília não retribui do mesmo jeito que ele ama ela. Então, os dois sofrem do mesmo jeito, né? Se for ver. Vamos ver quem vai ganhar. Tô ansioso. Fazer. Matar todos ali e completar a sua missão. Sem nem pensar duas vezes, o Subaru da Gula ordena que a Shala dispare no grupo inimigo à frente. Rapidamente, a Beatrice usa o EMM que não tinha muito efeito contra aqueles ataques. Logo depois de alguns segundos, os ataques atravessam e acaba quase que atingindo eles, se não fosse o Alibel tancar os ataques. E por mais que o Alibel conseguisse defender muitos, ele não era rápido o bastante para conseguir defender todos, visto que nem mesmo o Cécilos era. O Alibel acaba morrendo protegendo seu melhor amigo, e era uma morte digna para ele. Ele morreu feliz. Fora o Alibel que tinha sido derrotado, a Beatrice estava muito cansada e estava quase sem mana, assim como o Subaru. Eles usaram muitas vezes o EMM e o Minia para se defender dos ataques, só que estava no limite já. Eles não iam conseguir se proteger e nem proteger o Subaru da Ganância que estava com eles. A Shala continua atirando tanto no Subaru da Inveja quanto no Subaru da Ganância. E como a Beatrice estava quase ficando sem mana, ela não consegue proteger o Subaru da Ganância. E nisso ele acaba morrendo. E mesmo tendo usado o máximo de poder e de mana, a Beatrice se joga na frente dos raios de luz para defender o Subaru. E esse sacrifício era a marca do começo do fim. O Subaru da Gula tava batendo palmas. O amor que a Beatrice tinha pelo Subaru da Inveja era quase o mesmo que a Shala tinha pelo Subaru da Gula. E o Subaru da Gula via o Subaru da Inveja como um oponente à altura. O lendário Subaru original era quem o Subaru da Gula queria se tornar. Para acabar logo com aquilo, o Subaru da Gula ordena a Shala atirar no Subaru da Inveja. Só que na hora deu um estalo na mente do Subaru da Inveja. Ele lembrava que a Shala era muito fanática por ele também. E lembrando disso, o Subaru da Inveja ordena pra Shala não atacar ele. E olhando essa situação, a Shala não consegue fazer nada porque ambas as versões tinham um cheiro de sábio. E as duas versões dele, ela amava também. E isso acaba deixando ela muito confusa. Como o Subaru da Gula viu que não tinha mais como usar a Shala, ele ordena pra ela se matar. Afinal, ele ia usar o livro dela mais tarde mesmo. E com muito gosto, ela se mata. A luta final é do Subaru da Gula versus o Subaru da Inveja. Um deles tem um reino inteiro dentro da cabeça, mas não tem poderes. O outro tem duas autoridades, sendo uma delas ofensiva e uma suporte. O Subaru da Inveja até tenta conversar com o Subaru da Gula pra tentar chegar num acordo. Mas pro Subaru da Gula não existia acordo. Ele ia completar o seu objetivo. Ele tava cego demais pra ver outra coisa além disso. Os dois começam a porradaria, ambos têm um corpo atlético e sabem machucar se for preciso. E o mais foda é que os dois estavam numa sinergia nunca antes vista. Ambas as versões eram muito próximas uma da outra. O desfecho da luta era incerto. O Subaru da Gula tenta várias vezes estrangular o Subaru da Inveja, que acaba impedindo com a mão invisível. Ele até tenta também usar a mão invisível pra acertar o Subaru da Gula, só que ele consegue ver a mão invisível, então não ajuda muito. A luta tava bem acirrada, mas os dois estavam muito cansados. Depois de cada um deles dar um soco um na cara do outro, eles caem na neve. O Subaru da Gula tava muito puto e desabafa que ele só queria se tornar aquilo que o Subaru da Inveja era. Mas ele percebe que as ações dele acabaram levando ele para um lado totalmente oposto. Ele nunca seria o Subaru de verdade. O Subaru da Gula acaba aceitando a derrota porque ele se enxerga como um erro. Nisso ele morde a própria língua e se mata. Sendo assim, a vitória ficou pro Subaru da Inveja, o da história principal. Mas Baru, como é que o Subaru da Gula não ganhou? Que absurdo. Calma, vamos lá, eu vou explicar. Eu sei que tem muita gente que não concorda com o desfecho da história porque foi o desfecho que eu quis criar. Mas é assim que eu enxerguei a história, levando em conta a índole e o poder de fogo de cada um deles. Meio que algumas situações acabaram casando, entendeu? Então, tipo, ficou bem legal o desfecho que eu dei. Mas se for ranquear em força e inteligência, o Subaru da Gula ganharia de todos, tá? É lógico, eu teria muito mais trabalho pra vencer o Cécilos que os outros, mas ele é muito mais preparado que os outros pra ganhar. Em segundo lugar ficaria o Subaru da Ira, mesmo porque o Cécilos ia carregar o time dele. Em terceiro eu acho que ficaria o Subaru da Preguiça, por causa do Alibel. E em quarto ficaria o Subaru da Ganância. Em quinto seria o Subaru da Inveja e por último seria o Subaru do Orgulho. Essa é a minha opinião.
Um salve aí pros novos membros. Muito Caraca. obrigado ao Gabriel TV, Sei Lá Anime e Flashzão. Valeu, rapaziada, tamo junto. Mas aí, você concorda comigo? Discorda? O que você achou da história? Comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Cara, eu achei muito interessante o vídeo, mano. Eu achei muito interessante. Acertei. Foi o da Inveja que ganhou no final. Mas, cara, muito da hora ter conhecido esses outros Subarus. Essas rotas diferentes, né? Que eu não sei, porque eu não leio a Light Novel. Então, eu não sei nada, praticamente, sobre esses Subarus. Eu vi um pouco sobre o da Preguiça, porque foi o que mais me interessou. Mas pouca coisa também, então eu não sei muito sobre as rotas, de fato, que eles vivenciaram. Mas, cara, muito bom o vídeo. Gostei pra caramba de saber aí. Me recomendaram alguns vídeos, né? Falando das rotas. E eu quero saber sobre essas rotas de ReZero, porque é um anime que tá... Nossa, cara, ele tá... Eu tô gostando muito do anime, pra falar a verdade. Então, eu quero muito saber sobre as rotas diferentes que tem nesse anime, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por mais um react aí, tamo junto. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, vamos trazer vídeo pra vocês, hypar, porque ajuda muito quando você hypa o vídeo. E compartilha com geral, beleza? Se você gostou, tamo junto e até o próximo react.